Presidente, a gente tem acompanhado desde ontem e dos últimos dias, né, um esforço muito grande também do governo federal, do próprio presidente Lula, que tem se reunido com seus ministros, com autoridades e tem falado, inclusive, mantido contato com o senhor sobre essa situação específica aqui em Brasília, mas também sobre outras queimadas que atingem outras regiões do país. Quais são as demandas que estão sendo apresentadas para o presidente Lula na prática? Porque a gente vê anúncio de medidas, verba sendo destinada, mas na prática, qual que é a demanda desse momento, o que precisa ser feito de imediato para tentar conter o avanço desses incêndios que atingem várias regiões do país, principalmente aqui o Centro-Oeste, nessa época de seca severa? Olha, eu queria dizer que o presidente Lula, assim, até para minha surpresa, ele tem me ligado constantemente, né? No próprio domingo, aí ele perguntou o que era necessário para reforçar o combate e aí, através disso, nós tivemos o apoio do Exército Brasileiro. Me ligou ontem 2 vezes, eu estive com ele de manhã lá no Palácio do Planalto, à noite me ligou, hoje cedo, antes de eu vir para cá, ele já queria saber como é que estava a situação. Então, isso evidencia que quando a principal autoridade está envolvida, isso facilita, inclusive, a destinação de recursos. O Instituto Chico Mendes, assim como o IBAMA, é uma autarquia que cuida, né, e executa a política ambiental. No nosso caso, a nossa atribuição é cuidar dos parques, cuidar das reservas. Isso implica a gente ter uma infraestrutura adequada, uma infraestrutura para receber os visitantes. Significa ter, por exemplo, brigadistas contratados, ter servidores para dar conta do trabalho do seu dia a dia. O ICMBio é responsável por 340 unidades de conservação, que somadas representam 9,5% do território nacional. E nós temos 1.500 servidores permanentes, 1.700 no total. Então é fundamental que o Instituto seja reforçado com o número de servidores, com o número de recursos, para a gente dar conta das responsabilidades que a sociedade espera de nós. Então, agora com o engajamento e com o trabalho que vem sendo feito desde 2023, de primeiro, não negar que nós temos problemas ambientais, que a gente está enfrentando mudanças climáticas. Isso faz toda a diferença. É diferente quando você tem um presidente que simplesmente diz que não há problema ambiental e não é verdade. Então, isso faz toda a diferença. Desde o ano passado, o governo federal tem feito o trabalho de reduzir o desmatamento, conseguiu reduzir na Amazônia, conseguiu reduzir no Cerrado e agora a gente passa para essa nova etapa que é consolidar as unidades de conservação com mais recursos, mais servidores e com mais infraestrutura. Sobretudo, só para encerrar, é preciso que tenha uma conscientização também das pessoas, da população, para que evitem promover, né, propagar qualquer tipo de fogo e provocar qualquer tipo de incêndio nessas áreas. Exatamente, assim, o fogo hoje é proibido no Brasil, né? Então, a rigor, ninguém poderia colocar fogo para hipótese alguma. Então, isso é importante que a sociedade, que a população de modo geral, nos ajude, né? Denunciando, chamando a atenção do vizinho, dizendo, olha, não coloque fogo, que isso pode ter uma consequência inesperada. Então, isso faz toda a diferença. E também precisamos aumentar, digamos assim, as penas para aquelas pessoas que praticam crime. Infelizmente, ainda prevalece aquela ideia de que o crime ambiental é de menor importância, de menor poder ofensivo. Então, não é... Volta e meia a gente vê alguém que é penalizado na justiça, mas acaba que o juiz, por uma decisão própria, decide que, em razão do potencial daquele crime, acaba, né, sendo perdoado ou, enfim, tendo uma pena bem mais branda. Eu acho que é importante sinalizar que daqui para frente a gente precisa mudar o nosso comportamento. Presidente, muito obrigada pela sua disposição em falar com a gente, obrigada pelos seus esclarecimentos. Elisa, a gente segue acompanhando todo esse trabalho que está sendo feito aqui, também as medidas que devem ser anunciadas ainda hoje pelo governo federal. Logo mais tem reunião do presidente Lula com os demais presidentes, né, do Congresso Nacional, também do Supremo Tribunal Federal, justamente para discutir essa judicialização também da penalidade para as pessoas que cometem esse tipo de crime ambiental e que acabam causando tragédias como essa que a gente está acompanhando, viu?